Jesus, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, nesse momento, ouçamos o nosso irmão Pedro Tavares trazendo uma palavra ao seu coração. Glória a Deus. Quero nesta noite, com muita alegria, saudar a todos com a paz do Senhor. Deus, em Cristo Jesus, abençoe cada um dos irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram. Deus abençoe todos os irmãos de uma forma sobrenatural. Eu creio que Deus, nesta noite, tem algo de especial para falar com cada um de nós. Estamos num período delicado, estamos num período de quarentena, evitando a aglomeração de pessoas, mas estamos também, nesta noite aqui, desafiando-nos para não deixar de transmitir uma palavra de Deus ao coração de todos os irmãos que precisam ouvir algo da parte de Deus. Deus abençoe o nosso pastor Leonardo, e a igreja de Itabaiana, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, onde você estiver, abra comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, e os versículos do 23 ao 27. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, e os versículos do 23 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus. Porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. Versículo 27. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Louvado seja Deus. Eu estava falando com Deus esses dias e pedindo a Ele uma palavra para poder ministrar para a sua igreja no dia de hoje. E clamando a Deus e folheando a Bíblia Sagrada, me veio este texto sagrado que falou fortemente ao meu coração, e eu tenho certeza que assim como Deus falou comigo através desta
desta palavra. Eu tenho certeza que Deus falará também com você, meu irmão, que nos acompanha tanto pelo Facebook, como também pela nossa rádio web. Meus queridos irmãos, o livro do profeta Joel é um livro muito impactante, que muito chama a nossa atenção pela sua postura de profeta e pela palavra que este homem de Deus ministrou para o seu povo em seus dias. Porém, é bem verdade, e eu acredito que assim os irmãos sabem bem, o livro do profeta Joel, ele é formado por apenas 3 capítulos, fazendo assim com que este livro seja considerado, ele esteja incluso na categoria dos profetas menores. E quando nós falamos profetas menores, nós não estamos inferiorizando, ou esta classe de profetas não é inferiorizada por estar na categoria de profetas menores. Esta categoria ou esta classificação está relacionada ao conteúdo que estes profetas deixaram escritos para nós através da palavra de Deus, óbvio. E se nós formos fazer uma comparação entre esses profetas menores, a exemplo de Oséias a Malaquias, que são os profetas menores, comparando-os com os profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, nós vamos observar que esses livros, eles têm uma quantidade de um conteúdo maior em relação a esses profetas menores. Pois bem, outra coisa interessante sobre o povo de Deus, o povo judeu, é que os nomes que eles recebiam tinham uma finalidade, ou esses nomes que eram escolhidos para o povo judeu, estava relacionado ao seu perfil e tinha um significado espiritual. E com isso eu estou querendo dizer que o livro do profeta Joel, ou melhor, o profeta Joel, o seu nome tem como significado o Senhor é Deus. Logo em seguida, nós entendemos que com a finalidade, ou com o significado, melhor dizendo, do nome deste profeta Joel, que quer dizer o Senhor é Deus, nós já somos impactados pelo seguinte sentido do significado do nome deste profeta. Quando este profeta, através do seu nome, cujo significado o Senhor é Deus, já se anula o politeísmo, a adoração a outros deuses. Não se deve e não se pode adorar a outros deuses, ou melhor, só se deve adorar ao Deus Jeová, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque e ao Deus de Jacó. Esse é o significado do nome Joel, que quer dizer o Senhor é Deus. Então, meus queridos irmãos, este livro, ele tem uma finalidade, ele tem um sentido espiritual muito poderoso, não só pelas informações que eu aqui já passei para os irmãos, mas o seu conteúdo em si. Qual o propósito deste livro escrito, ou a palavra profética deixada por este profeta ao povo de Judá ali naquele tempo? 3 coisas ou 3 propósitos importantes aqui nós poderemos destacar sobre este livro, que é composto apenas por 3 capítulos. O primeiro propósito deste livro foi de juntar o povo diante do Senhor. Segundo propósito, exortar o povo a arrepender-se e a voltar-se humildemente ao Senhor com jejuns, com choro, com pesar e também com clamor. E o terceiro propósito que nós identificamos neste livro é o de registrar, ou de deixar registrado uma palavra profética de restauração para o povo de Deus, que após o seu sincero arrependimento, eles alcançaram de fato essa restauração. Então o terceiro ponto é o registro, ou registrar a palavra profética de restauração para o povo de Deus, após o seu sincero arrependimento. E por assim ser, meus irmãos, para nós darmos início
a essa história bíblica impactante que aqui o profeta Joel, ele deixou. No primeiro capítulo deste livro, o profeta nos traz uma informação um tanto dramática, dolorosa e assombrosa, por assim dizer. Pois a nação de Judá, o povo de Deus ali na terra de Judá, enfrentou uma calamidade terrível, catastrófica. E isso se deu por conta de uma praga de gafanhotos que veio até a terra e consumiu todo o alimento, toda a roça, toda a fonte de renda que o povo de Judá tinha ali naquela terra, pelos gafanhotos, foram destruídas, foram consumidas por esta praga terrível. E se você for ler comigo, lá no livro do profeta Joel, no capítulo 1, versículo 7 e o versículo 10, confirma essa informação, conforme está escrito dizendo no versículo 7 do capítulo 1. Fez da minha vide uma assolação. Isso aqui está se referindo aos gafanhotos, a esta praga de gafanhoto que veio à terra de Judá e provocou toda esta assolação, esta devastação, este prejuízo terrível. E ele continua dizendo: fez da minha vide uma assolação e tirou-me a casca da minha figueira e despiu-a toda e a lançou por terra, os seus sarmentos se embranqueceram. Versículo 10. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o óleo falta. Ou seja, toda a fonte, toda a plantação, toda a roça, tudo aquilo que era considerado a fonte de renda do povo ali naquela terra, por conta daquela praga, todos eles agora estavam em prejuízo, estavam em calamidades, estavam em total desespero, porque não tinham mais a sua fonte de renda, a condição de cuidar da sua casa. Tudo aquilo que eles tinham estocados, que estava ali guardado, tudo sofreu por conta desta praga, a praga de gafanhoto. E não só foi esta praga que assolou o povo de Deus ali na terra de Judá. Também houve muita seca, uma outra triste realidade que está registrado no mesmo livro, claro, e nos versículos 19 e o versículo 20 do primeiro capítulo, que diz assim: a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Então, a devastação que ali aconteceu por conta daqueles gafanhotos, e para não dizer que foi pouco, ainda veio esta seca que assolou por completo a nação de Judá, e isso não foi nada agradável. O povo estava em desespero, estava angustiado e desesperado por conta dessa situação. Mas, diante desse relato aqui que a Bíblia nos apresenta, é bem verdade que existe um propósito de Deus do porquê que tais tragédias ou porquê que tais devastações acontecem na face da terra. É conforme diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 8, 28, que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. É bem verdade que o sol nasce para o justo e para o injusto. Todo mundo está sujeito às intempéries, os problemas e as lutas da vida. É bem verdade que nos dias atuais nós estamos enfrentando o tal do Covid-19, o coronavírus, que está assombrando não somente o Brasil, mas todo o globo terra. Todo o planeta Terra está desesperado, está angustiado, preocupado com este problema, e que, claro, não é por menos, não é para menos, mas nós somos servos de Deus e acreditamos que também há o propósito de Deus diante deste problema, e eu acredito e já adianto para os irmãos que um dos propósitos de Deus diante deste Covid-19, do coronavírus, eu ouso falar que existe aqui um propósito de Deus de começar a se gerar um grande avivamento
no meio do povo de Deus, porque eu creio que isto, aleluia, através disto o Senhor vai incomodar o seu povo e está já levando o seu povo para a sua presença, para orar, para se consagrar, para ler a Bíblia, para se deleitar nos seus caminhos. Então, vamos fazer uso da oportunidade deste alarme tão grande que está acontecendo, não para nos desesperarmos, mas para dobrarmos os nossos joelhos e em oração clamarmos ao Senhor, acreditando que Ele tem poder para mudar toda essa história, toda esta calamidade. Existe uma data marcada por Deus para isso acabar. Eu creio assim. Isso é uma oportunidade de Deus para a humanidade se aproximar dEle. E eu creio que Ele está no controle de todas as coisas. Louvado seja Deus. E meus queridos irmãos, após essas informações sobre esta praga de gafanhotos, e sobre esta seca que estava assolando a terra de Judá, eu consigo entender que o propósito de Deus com esta praga e também com esta seca, são 4 pontos que eu quero aqui falar para os irmãos. Primeiro, sobre essas 2 situações dramáticas. A primeira é de reconhecer Deus, ou de reconhecer que Ele é Deus. Segundo, ou melhor, acompanhando, além de não somente reconhecer que Ele é Deus, mas também de honrar ao Senhor com todas as nossas forças, adorar a Ele, entendendo, sabendo, tendo consciência que de fato Ele é Deus Yahvé, Jeová Rafa, o Deus Todo-Poderoso, aquele que está no controle de todas as coisas. E quando eu falo sobre isso, ou sobre este propósito de Deus que é de reconhecer que Ele é Deus, e não só de reconhecer, mas também de honrar, eu preciso que você leia a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 43, o versículo 11 e o versículo 12, que diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve, não existiu entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Então preciso sim reconhecer Jeová como Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e consequentemente transmitir para Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor, toda a majestade. Pois assim como João diz lá no capítulo 3, versículo 30, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Eu estou atribuindo a Deus o seu poder, a sua honra, a sua glória e a sua majestade. Meu querido amigo, ouvinte da palavra de Deus, o Senhor, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser exaltado. E Ele quer ser o Senhor da tua vida, da tua casa, da tua família e dos teus negócios. Não só, o propósito não é só de reconhecer que Ele é Deus, como também de honrar, mas também de Deus, através do profeta Joel, transmite que o propósito também era de levar os líderes e o povo a se humilhar e a buscar a face do Senhor, por conta de toda aquela tragédia que estava acontecendo. Algo precisa acontecer para que o povo venha despertar e se dobrar diante de Deus, buscar a sua face. E me permita usar uma colocação muito simples aqui, dizendo: às vezes estamos muito folgados, não nos dispomos a buscar ao Senhor, e é quando nesta oportunidade de muita folga, Deus vem com a sua mão poderosa e decide nos apertar, gerando o seguinte sentido: eu quero te levar à minha presença, eu quero que você venha desfrutar comigo de um relacionamento melhor. Então esta praga que ali estava existindo na terra de Judá, também dos seus propósitos que Deus estava querendo transmitir para o povo, não só para o povo, mas também para os líderes. Conforme está escrito no capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz assim: Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai, passai vestidos de panos de sacos durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. Continuando aqui para nós comentarmos algo sobre isso, ele diz também: santificai um jejum, apregoai o dia de proibição,
congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do povo sendo atingido, não tendo produção, não tendo lucro, não tendo renda. A obra do Senhor, que não é órgão que depende do governo federal, estadual, municipal, ela também sofre. Então eis aqui a necessidade de Deus também chamar a atenção da liderança, fazendo o seguinte: não só é o povo, mas os líderes também precisam se curvar, clamar, insistir para que Deus venha mudar o estado crítico, a situação que vive a terra, porque só através da oração, através do clamor, da insistência e da perseverança é que nós alcançaremos o favor, a misericórdia, e assim nós alcançaremos o agir de Deus ao nosso favor. Além, meus queridos irmãos, de também querer levar os líderes, o povo, para se humilhar e buscar a face de Deus, aleluia, ele também diz aqui o seguinte, que só através da oração, e da humilhação, é que o Senhor escutará e atenderá o povo, correspondendo com as suas necessidades. O povo estava vivendo desesperadamente com tudo que estava ali acontecendo, e não era para menos. As plantações foram destruídas, o que tinha de estoque não existia mais, estava uma total miséria, estava uma total calamidade. Mas a receita está aqui. Precisa-se encontrar forças, saber que Deus é Senhor, e com esse entendimento me dobrar diante dele, clamar a sua misericórdia para que ele entre com providência e mude essa situação que está na terra, mude essa situação que está no globo terra nos dias atuais, principalmente sobre o coronavírus, sobre essa pandemia que está se alastrando na terra. Nós somos a igreja, e eu ouvi uma palavra da esposa de um pastor há um tempo atrás, eu nunca esqueci daquela palavra, quando ela disse assim: a igreja de Cristo na terra, ela é soberana. E eu guardei aquilo porque ela estava querendo dizer o seguinte: a igreja, ela tem o poder de Deus em sua vida, e quando ela decide se dobrar, buscar a face de Deus, Deus entra com providência e escuta a sua oração. Será que você aí na sua casa, você consegue já glorificar ao Senhor e sentir a presença dEle? Nós não podemos recuar, nós não podemos desanimar. É tempo de, aleluia, como diz lá no versículo de número 10 do capítulo 3 deste livro de Joel, é tempo de forjar as espadas das nossas enxadas e foices das nossas lanças. Ou seja, é hora de se levantar, pegar as ferramentas de guerra e ir adiante para pelejar, porque Deus está dizendo assim: levante-se que eu vou dar conta do recado, mas é preciso tomar uma atitude. Aleluia. Se anime. Só através da oração é que você vai conseguir, e da humilhação você vai conseguir chamar a atenção de Deus. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jeremias 33:3 diz assim: clamai, aleluia, clamai ao Senhor, aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8 diz assim: aleluia, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, aleluia, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, é o que bate se abre. Jeremias 33:3 diz assim: aleluia, clamai ao Senhor e Ele responderá, clamai a mim e eu responderei e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe. Também 1 Pedro capítulo 5 versículo 6 diz assim: humilhai-vos pois debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Eis aqui a receita ou o propósito de Deus através desta praga e desta seca que ali estava acontecendo na terra de Judá. Era para que o povo reconhecesse Ele como Deus e o honrasse. Também foi para que os líderes e o povo decidissem buscar a face do Senhor, e também para que através deste problema o povo decidisse se humilhar, aleluia, em oração, aleluia, se vestir de pano de saco, entender que Ele depende da misericórdia de Deus. E só assim, meus queridos irmãos, é que nós, aleluia, conseguiremos alcançar o favor de Deus, a resposta do Senhor para as nossas vidas. Mas, meus queridos irmãos, quando eu cheguei até aqui desta mensagem, eu fiquei me perguntando por que que isso estava acontecendo com o povo de Deus ali na terra de Judá. Se você for ler no capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: despertai ébrios,
ou despertai beberrões, alcoólatras, viciados em bebidas. Poderíamos até aqui expandir a informação, quantos tipos de coisas erradas ali não estavam acontecendo, e de repente isso foi uma oportunidade para que Deus entrasse com providência e chamasse a atenção do povo. Existe um comentarista, um teólogo que falou sobre essa situação, essa bebedice ou esse alcoolismo, esses alcoólatras que ali estavam existindo. Um teólogo estava comentando que esse problema estava chegando até nos templos, onde os líderes estavam se beneficiando dos recursos do templo e se envolvendo com bebedice. Isso é uma linha de comentário de um certo teólogo. Mas irmãos, quando eu cheguei neste ponto, que aqui muito me chamou a atenção, e eu perguntei: Senhor, por que Judá neste momento ele está passando por isso? E eu tive a seguinte orientação: o pecado atrai o juízo de Deus. Possa ser que de repente você já esteja entendendo onde eu estou querendo chegar sobre este tipo de mensagem para os dias atuais. Será que esta pandemia que está acontecendo no globo terra não é um juízo de Deus sobre tudo que tem acontecido nos últimos dias? O professor Tiago, diácono Tiago, hoje pela manhã na escola bíblica dominical, juntamente com a nossa irmã Adeilda, ele falou uma coisa que eu guardei para comentar hoje à noite, que foi o seguinte: nós podemos ou não estar no início do princípio das dores, melhor dizendo, nós não sabemos concretamente, mas sabemos que de alguma forma esta pandemia está chamando a atenção do povo. Quem foi que viu um dia, ao longo desses 50 anos, pelo menos eu não sei, conforme as histórias, os registros históricos, eu não vi informação nenhuma de que na terra houve uma paralisação tão generalizada como essa. Eu acho que entre 70 e 100 anos mais ou menos, não houve uma paralisação como essa. Eu acredito que não houve. Então eu acredito que assim como nos dias de Joel, assim está acontecendo nos dias de hoje. E foi como o comentarista falou, os profetas menores têm uma mensagem muito contemporânea, muito presente para esses dias, porque tem uma correlação muito grande. E nós, como igreja de Cristo, precisamos nos debruçar na palavra de Deus para entender, aleluia, qual é o propósito de Deus e por que certas coisas estão acontecendo. E eu estou querendo chamar a sua atenção para esse ponto. De repente o que está acontecendo na terra é o pecado que gerou este juízo de Deus para nós. Eu não sei, não estou julgando, não estou aqui dizendo com clareza que é isso, mas quem sabe nós temos a festa da carne que muito assola, denigre, mancha a imagem de Deus, mas o nosso Deus é poderoso, aleluia. Deus não dá a sua glória para ninguém, Ele é o Senhor de todas as coisas. E eu lhe digo mais, o dia de cada um vai chegar. É bom que nós reconheçamos que Ele é Senhor, nos debrucemos diante da sua presença e peçamos perdão pelos nossos pecados, porque Ele quer nos restaurar, Ele quer nos conduzir à sua presença, renovar as nossas vidas e nos encher da sua glória. Então quem sabe o que está acontecendo nos dias atuais não é o juízo de Deus sobre a terra, que não está só relacionado a algo, mas tem tanta coisa: droga, prostituição, mentira, roubo, adultério e uma quantidade de coisas. Eu aqui não quero me deter ao pecado em si, mas eu quero te levar a um ponto dramático, melhor, poderoso desta mensagem. Mas eu quero que você entenda que o que de repente está acontecendo possa ser o princípio das dores. E Deus está nos despertando para orar, para nos consagrarmos, para buscarmos a sua face. E em Lamentações capítulo 3, versículo 39 está dizendo assim: de que se queixa o homem, ou pois o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. De repente o povo estava questionando, desesperado, por que dessa situação na terra? Mas é porque eles não decidiram abrir a mente para contemplar o pecado que ali estava acontecendo. E entenda uma coisa: o juízo de Deus de repente para Judá, eu já estou configurando a situação das pragas, ou da praga de gafanhoto da seca, já estou configurando como o juízo de Deus. Por quê? Porque com base no versículo 25, meus irmãos, glória a Deus, do capítulo 2, onde nós lemos como textuário da noite, está dizendo assim: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Ou seja, esta praga de gafanhoto e esta seca que estava acontecendo sobre a terra de Judá era de fato juízo de Deus para o povo daquela época. Meus queridos irmãos, e se era juízo de Deus,
Deus, era porque algo estava errado. E veja que Deus, ele tocou, não foi só na população externa em relação ao templo, mas também no templo, nos líderes. Olha, se veste de pano de saco e desce, porque senão não haverá mudança de situação. Precisamos nos atentarmos para a palavra do Senhor. Então, do que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E já caminhando para concluirmos essa ministração, irmãos, Deus, ele intensifica ainda mais o temor do povo. Sabe por quê ou como? Se você for ler o capítulo 2 deste livro, do versículo 1, meus queridos irmãos, até o versículo 11, você vai ver Deus usar o profeta e dizer assim: olha, essa praga de gafanhotos foi terrível aí para vocês? Foi. Imagine agora o que é que Deus está mandando lhe dizer. O que? Entrega, varão. Sabe o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: eu enviarei um exército, não é um exército de gafanhotos, mas eu enviarei um exército humano. E este exército, ele virá com toda a fúria, e ele vai acabar com tudo. Se está ruim, vai ficar ainda pior. Agora vocês imaginem, o povo já estava desesperado, angustiado, triste por conta de tudo que estava acontecendo, e agora vem uma mensagem profética como essa, dizendo que vai piorar. Imagina o desespero. Que tipo de profecia é essa? Mas é desse jeito. Deus estava intensificando o quê? Intensificando o chamamento de atenção, o chamado de atenção do povo, para que este povo se dobrasse, fosse até a presença de Deus, reconhecesse Ele como Senhor. E você quer ver a prova de que Deus estava intensificando o chamado para que eles orassem? Sabe como? Versículo 12 e 13 do mesmo capítulo 2, quando ele diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Versículo 13: e rasgai a vossa veste, ou melhor, o vosso coração, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Essa beneficência aqui, ou esse se arrepende do mal, melhor dizendo, está querendo dizer o seguinte: qual é o pai que quer ver o filho na amargura, no sofrimento, na prova miserável? O pai não quer ver isso. Então ele, como pai, diz assim: eu não quero ver vocês sofrendo desse jeito, eu quero mudar esse quadro. Então olha o que eu já fiz e qual é a promessa do que eu vou fazer. Então se arrepende, não em vista, não se arrependa por vista, mas se arrependa de verdade, com o coração. Rasgue o coração para Deus, para o Senhor, e decida se entregar para Ele mudar toda essa história. E meus queridos irmãos, então, com base em tudo isso que nós aqui acabamos de falar, Deus, o Senhor Jeová, Ele já tinha preparado, na sua onisciência já estava tudo certo, Ele já tinha preparado um grande avivamento para o seu povo ali na terra de Judá. Um grande avivamento estava preparado para o povo naquela terra. Olha que coisa tremenda. E quando eu falo de avivamento, o sentido é amplo, é aberto. Quando eu falo de avivamento, eu estou falando, Deus já tinha preparado renovo, porque Deus já estava contemplando na onisciência o povo se arrependendo na prensa. O povo já estava se arrependendo na prova, no aperto. Então não espere chegar o aperto. Olha, se atente para o recado, vai até a presença do Senhor e tenta mudar esta situação, porque a promessa de avivamento está de pé. Aí vem renovo, aí vem cura, aí vem restauração. E a promessa futura, com base no texto sagrado, a promessa futura do derramamento do Espírito Santo sobre a vida do povo, que se cumpriu lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde o próprio Pedro, após o recebimento do Espírito Santo, ele torna a repetir, ele reverbera essa informação para o povo daquele tempo, falando sobre a profecia do profeta Joel, que disse: aleluia, que derramaram do seu Espírito sobre toda a carne. Ele já era um daqueles que tinha recebido, e agora estava divulgando o recado para os seus irmãos da sua época. Então a profecia de fato aconteceu. Então, meus queridos irmãos, o profeta Joel está, aleluia, diante, glória a Deus, dessa devastação. Ele como profeta de Deus agora, aleluia, após esta devastação e com a humilhação do povo, aleluia, de Judá, ele profetiza dizendo que o Senhor, olha que mistério, ele, o profeta Joel, depois que contemplou o povo agora se humilhando, buscando a Deus arrependido, aí o profeta agora decide entregar uma profecia de renovo.
de mudança de situação. Eita maravilha! Aí se você for ler, meus queridos irmãos, eu vou ler aqui a Bíblia Sagrada na Nova Versão Internacional, NVI, que é o mesmo texto que eu li no início, porém essa tradução é mais compreensível, é mais fácil de se entender. Joel capítulo 2, versículos do 18 ao 27, para nós concluirmos, diz assim: então o Senhor, lembre-se do que eu falei, Joel, após contemplar a devastação e com a humilhação do povo de Judá, ele agora profetiza restauração para o povo, e ele diz: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: eu estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Versículo 21. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando os seus frutos, e a figueira e a videira, aleluia, ficam carregadas. Oh, aleluia. O povo de Sião, aleluia, alegre-se e regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. Ou seja, tudo vai voltar ao seu segmento normal e natural. Não vai faltar, vai ter cuidado, vai ter providência. As eiras ficarão cheias de trigo. Os tonéis que não tinha mais alimento, tudo estava estragado. Os tonéis, oh aleluia, aleluia, transbordarão de vinho novo e de azeite, aleluia. Vou compensá-los, meus queridos irmãos, pelos anos que, aleluia, pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Tudo aquilo que foi roubado, destruído, tirado, Deus está dizendo que vai restituir, que vai restaurar, vai trazer de volta. Então tudo aquilo que foi consumido pelo gafanhoto, Deus está dizendo que vai trazer de volta, aleluia, meus queridos irmãos. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devedor, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que veio contra vós, aleluia. Versículo 26, vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais vocês serão humilhados e envergonhados. Por quê? Porque eu estou dizendo que estou cuidando, estou trazendo renovo para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Então vocês saberão, aleluia, que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, aleluia, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Meus queridos irmãos, após esta profecia, nós compreendemos como crentes e salvos que somos, aleluia, que o profeta Joel estava ministrando a palavra profética para o povo, dizendo que haveria chuva em suas respectivas estações. As plantações agora passariam a dar os seus frutos, os armazéns voltariam a estar abastecidos e cheios. E para melhorar a informação, ele está dizendo sobre a promessa futura de que derramaria do seu Espírito Santo. E nós aqui do tempo moderno, desta contemporaneidade, estamos vendo um tempo de muito avivamento e de muita glória, porque a palavra se cumpriu e nós estamos cheios do Espírito Santo, aleluia. Os nossos armazéns, aleluia, estão abastecidos. A misericórdia do Senhor está sobre as nossas vidas e a glória de Deus tem sido abundante. Mas por quê? Porque o recado foi dado. E eu faço um paralelo aqui, juntamente com o que está escrito no segundo livro das Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14, para concluir. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Lembre-se que com base na oração de Salomão e com a resposta de Deus para o templo ali, para que a glória voltasse a ser manifesta no templo, Deus disse que se o povo se humilhar, orar e buscar a face, a mesma coisa aconteceu com Joel e o seu povo. O povo precisava orar, se humilhar e buscar a face. Aí Deus entraria com providência e mudaria toda aquela história. E eu termino deixando a seguinte frase: restauração é o resultado promovido pela humilhação, pela nossa humilhação diante de Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Você aí na sua casa, no meio da tua parentela, que este vírus que está assombrando a terra, em nome de Jesus, que em nome de Jesus ele seja destruído, e que nós venhamos, aleluia, superar todo o mal que está tentando nos assolar, aleluia, nos afligir. Em nome de Jesus, usemos a autoridade de Deus e repreendamos todo o mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meus queridos amigos ouvintes, você que nos acompanha e de repente você não é crente, de repente você não é crente, está aí nos acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram e pela rádio web. Aleluia. Deixa eu lhe dizer uma coisa: essa mensagem aqui não é só para os crentes não. Essa mensagem aqui é para todo ser humano, porque todos nós seres humanos, nós fomos criados por Deus Jeová. Foi Ele quem nos criou, e Ele nos projetou para que nós venhamos desfrutar das suas benesses, das suas maravilhas, e principalmente de uma morada celestial que Ele preparou para nós. Não perca a oportunidade de se decidir para Jesus, porque Jesus quer salvar a tua alma, Ele quer salvar a tua família, Ele quer salvar os teus negócios, Ele quer salvar a tua história e principalmente a tua alma. Dê agora um passo para Jesus. Entenda que é tempo de voltar para Ele. Se você está afastado, se você está distanciado dos caminhos do Senhor, você já recebeu promessa, profecia, você, aleluia, quantas palavras proféticas você recebeu de Deus, aleluia, para a sua vida ministerial, profissional, familiar, aleluia. Deus quer renovar isso em tua vida. Então, meu querido amigo, hoje é dia de voltar para o Senhor. Hoje é dia de se reconciliar com Deus. As promessas estão de pé. Jesus está batendo a porta da tua casa. Isso eu falo do coração, porque Ele quer entrar. Deixa Ele entrar. Deixa Ele mudar a sua história. Deixa Ele mudar a sua vida. Deixa Ele mudar a sua vida, a sua história e a sua família. Todo este vendaval que está acontecendo nesses últimos dias vai passar. E eu torno a repetir: será que é o princípio das dores? Mas eu não sei. Mas eu preciso, como crente, ter a seguinte consciência: eu preciso dia após dia estar mais próximo do Mestre, porque a qualquer momento a trombeta vai soar e eu quero me encontrar com Ele nos ares. Faça você isso também. Entregue a sua vida para Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, Pai bendito, Pai eterno, em nome de Jesus, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor a sua misericórdia em favor de todos aqueles que nos acompanham nesta noite, a todos aqueles que estão ligados da sua residência, do seu trabalho. Deus, que a tua bênção alcance a cada um. Deus querido, que haja renovo, que haja restauração, que haja cuidado, providência da parte do Senhor, e que aquele que neste momento está se entregando a Ti, torna a escrever o nome dele no livro da vida. Renove as forças dos seus filhos, gera algo novo. Pai querido, gera um avivamento nunca visto na terra. Deus querido, eu tenho tido um sentimento, e eu creio que como servo do Senhor, eu ouso falar nesta noite: a igreja vai passar esse vento,
e a igreja vai desfrutar de uma glória muito grande. E eu creio que vai haver um renovo sobrenatural nas igrejas, muitas reconciliações, muitos batismos com o Espírito Santo, manifestações dos dons do Espírito Santo, aleluia, profetas de Deus sendo levantados. Jesus, eu creio que um verdadeiro avivamento vai acontecer na terra, nas igrejas, no meio do povo de Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pela vida de cada um dos seus filhos que acompanharam esta transmissão, a transmissão deste culto. Continue abençoando a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor.